bem-vindos novamente ao nosso estudo dos artigos de direito penal na nossa prova de escrevente do TJ São Paulo. Nós vamos agora, então, estudar os crimes contra a administração pública, mas aqueles praticados por particulares, que são os artigos previstos no capítulo 2 dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. São os artigos 328 a 337-A. Artigo 328. Usurpação de função pública. 328. Usurpar o exercício de função pública. Pena: detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Se do fato o agente aufere vantagem, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Vejam, pessoal, a nossa forma do caput e a nossa forma do parágrafo único. A diferença entre as penas. O artigo 328 tem como bem jurídico a administração pública. Tutela-se, portanto, o regular funcionamento da administração pública. O sujeito ativo é qualquer pessoa, pois estamos diante de um crime comum. Mas aqui, o funcionário público pode praticar o delito do artigo 328 do Código Penal, desde que exerça função pública que não lhe compete. O sujeito passivo deste artigo é o Estado. Já o tipo objetivo é usurpar o exercício de função pública. Mas o que significa usurpar? Usurpar significa tomar, assumir, apossar-se. Do quê? A prática de ato oficial. Ou seja, não basta que o autor assuma indevidamente a função pública, sendo também necessário que pratique pelo menos um ato funcional. Mas atenção, a mera simulação de qualidade de funcionário público sem a prática do ato oficial configura a contravenção penal do artigo 45 da Lei de Contravenções Penais e não a conduta tipificada no artigo 328 do Código Penal. O tipo subjetivo do artigo em questão é o dolo, ou seja, a vontade do sujeito ativo de usurpar o exercício de função pública. O agente deve ter ciência que está exercendo de forma indevida a conduta funcional. Não há previsão de dolo específico, ou seja, o legislador ele não previu nenhum elemento subjetivo especial para essa conduta. Tampouco previu a modalidade culposa. Assim, o artigo 328 ele exige o dolo do agente, do sujeito ativo, que pode ser qualquer pessoa. Lembrem-se, estamos agora diante de um crime comum e não mais crime próprio. E a consumação e tentativa deste delito? A consumação se dá no momento em que o agente praticar pelo menos um ato oficial. Mas atenção, independentemente de alcançar vantagem ou causar dano à administração pública. Caso o sujeito ativo aufira alguma vantagem, aqui estaremos diante da forma qualificada do parágrafo único, que eu pedi para vocês darem uma atenção especial à pena do parágrafo único. A tentativa deste artigo ela é possível, pois trata-se de um crime plurissubsistente. A forma qualificada é a prevista no parágrafo único, que dispõe que, se do fato o agente aufere vantagem, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Ou seja, trata-se excepcionalmente de caso em que o exaurimento qualifica o delito. Aqui, então, há uma forma aqui há, então, a qualificadora do delito. Ou seja, não na forma do caput, não é necessária a causação, o resultado do dano, mas se houver esse dano, essa vantagem, no parágrafo único há então a forma qualificada. A pena será de 2 a 5 anos, pois aqui o exaurimento
qualifica o delito. A ação penal é pública e incondicionada. E atenção, a forma simples do caput caracteriza-se infração penal de menor potencial ofensivo, nos termos do artigo 61 da Lei 9.099 de 95. Passemos agora então à análise do artigo de resistência, prevista no artigo 329. Artigo 329. Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Pena: detenção de 2 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se o ato, em razão da resistência, não se executa, a pena é de reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. O bem jurídico aqui tutelado é a administração pública, em especial a autoridade e o prestígio da função pública. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, pois trata-se de crime comum. Porém, o funcionário público pode praticar o delito do artigo 329 do Código Penal, desde que se oponha à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a agente público competente para executá-lo. O indivíduo que não sofre a execução do ato legal também pode ser sujeito ativo do delito de resistência. Por exemplo, a situação que um pai, ao ver seu filho sendo revistado, o pai então ameaça bater nos policiais. Aqui, o pai não sofre a execução do ato legal, mas ele pode ser sujeito ativo do delito de resistência. O sujeito passivo, em primeiro lugar, é o Estado, e a vítima secundária é o funcionário responsável pela execução do ato legal e o terceiro que o auxilia. O tipo objetivo é opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Mas o que é uma oposição ativa? Aqui, a oposição ativa trata-se de que o tipo exige uma conduta positiva por parte do agente. Desta forma, caso o autor, para evitar ser preso, se jogue ao chão, não haverá o crime de resistência. A resistência passiva poderá caracterizar um outro delito, que é o crime de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal. E violência contra a pessoa? A violência deve ser praticada contra a pessoa e não contra algo, contra alguma coisa. Aqui deve haver, então, a violência praticada contra uma pessoa. E o que é ameaça? Ao contrário de outros delitos, neste nosso artigo aqui em questão, não se exige que a ameaça seja grave. E o elemento normativo do tipo é o ato legal, de forma que exige-se que o ato executado seja legal nos aspectos formal, que é a forma de execução, e no seu aspecto substancial, que é a ordem a ser executada. Então, aqui, exige-se que o ato executado seja legal nos aspectos formal e substancial. Lembrando que o ato legal é o elemento normativo do nosso tipo aqui em estudo. O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, o legislador exige que o sujeito ativo tenha vontade de empregar a violência ou a ameaça a funcionário público ou pessoa que o auxilia. Lembrando, não faz menção à grave ameaça, e sim à ameaça. Então, aqui o dolo é a vontade de empregar essa violência ou essa ameaça a funcionário público ou pessoa que o auxilia. Mas atenção, o agente deve ter ciência da condição de funcionário público do ofendido, bem como da legalidade do ato. E o legislador aqui trouxe para a gente um dolo específico, que está disposto, que está expresso na seguinte forma: agir para impedir a execução do ato legal. Então,
O dolo específico do nosso artigo aqui em estudo da nossa conduta tipificada é agir para impedir a execução do ato legal. A consumação desse delito vai se dar no momento em que o agente empregar aquela violência ou a ameaça, lembrando, não necessária grave ameaça, contra a vítima. Então, no momento em que o agente empregar a violência ou a ameaça contra a vítima, há a consumação do delito. Independentemente de qualquer resultado lesivo. Atenção, não se exige o resultado lesivo, pois estamos diante de um delito formal. Aqui, se o ato não se executa em razão da resistência, incide a qualificadora do parágrafo 1º. E há possibilidade de tentativa desta conduta, pois estamos diante de um crime plurissubsistente. A forma qualificada, ela vem prevista no parágrafo 1º do artigo 329, que dispõe que, se o ato, em razão da resistência, não se executa, a pena de reclusão de 1 a 3 anos. Aqui trata-se de hipótese excepcional em que o exaurimento qualifica o delito. Então, nós temos a situação do caput, que basta o emprego da violência ou da ameaça contra a vítima, que basta o emprego da violência ou ameaça contra a vítima, independentemente do resultado lesivo, e a hipótese qualificada do parágrafo 1º, em que o exaurimento do delito qualifica essa conduta tipificada no artigo 329. O parágrafo 2º deste artigo, ele trata do concurso de crimes. Dispõe: as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência, de modo que haverá concurso material entre a resistência e a violência, o homicídio ou a lesão corporal. Mas atenção, se estivermos diante de uma contravenção penal de vias de fato, esta será absorvida, conforme o artigo 21 da Lei de Contravenções Penais. Então, pessoal, aqui haverá concurso de crimes em relação à atitude da violência quando resultar em homicídio ou lesão corporal. Se estivermos diante de uma contravenção penal de vias de fato, esta restará absorvida pela conduta do artigo 329 do Código Penal. A ação penal da conduta do artigo 329 é ação penal pública incondicionada, de modo que o Ministério Público deve promovê-la. E a forma simples do caput caracteriza-se como infração penal de menor potencial ofensivo, nos moldes do artigo 61 da Lei 9.099 de 95. Já a forma qualificada prevista no parágrafo 1º do artigo 329, essa forma qualificada admite a suspensão condicional no processo, nos termos do artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Com isso, pessoal, finalizamos a análise de mais artigos da nossa prova. Eu espero vocês no próximo bloco para a gente continuar os estudos. Até lá e um grande abraço.